Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí mais uma vez com novidades, com uma notícia muito preocupante aí para nós torcedores vascaínos. Cara, o Watson teve uma fratura na tíbia e deverá fazer cirurgia e com certeza está fora da partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. Vamos falar disso, vamos falar também da situação do Coutinho, do David, do João Vitor, como que está atualizações sobre esses três jogadores, bem, a situação de reforços e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Dá uma olhadinha aí também nos nossos dois vídeos que a gente colocou hoje aí durante o dia, com novidades, com atualizações e notícias do Vasco, cara, para você não perder nada. Por isso que é importante você ativar o sininho e se inscrever aí no canal aí. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar aí o Atlético Paranaense às 8 horas da noite. Esse jogo terá transmissão somente da Amazon Prime, da Prime Video aí, para quem preferir. Sistema de stream, é um sistema por assinatura, você terá que fazer uma assinatura para poder acompanhar o jogo de amanhã do Vascão. E só a vitória interessa no jogo de amanhã, né, cara? E para esse jogo contra o Atlético Paranaense, tínhamos várias dúvidas aí no time do Vasco, né? Uma certeza era que realmente o Paulo Henrique não vai jogar, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, está fora dessa partida aí contra o Atlético Paranaense. A tendência é que o Pumita Rodrigues seja o titular na lateral direita. Havia uma seríssima preocupação com o zagueiro João Vitor. Ele poderia até mesmo ficar de fora aí da zaga do Vasco, e o Léo voltando aí a titularidade para jogar ao lado do Maicon, mas saiu notícias agora há pouco, minutos antes de eu gravar esse vídeo, de acordo com o jornalista Joel Silva, que o João Vitor treinou normalmente aí com o elenco vascaíno. O atleta que havia sentido dores aí na coxa após a partida contra o Atlético Paranaense na última segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Havia uma certa apreensão quanto aí à saída do jogador do time do Vasco, ao desfalque dele, mas aparentemente está tudo normal. Ele deverá ser relacionado e deverá jogar amanhã ao lado do Maicon na zaga do Vasco. Outra atualização que tivemos foi quanto ao David. O jogador já está liberado do seu problema, mas como ele não fez treinamentos com o elenco vascaíno, ele está fora da partida. A tendência é que ele volte no jogo do final de semana contra o Vitória, pelo menos fique no banco de reservas. Outra grande novidade que vamos ter para a partida de amanhã é a ausência do Felipe Coutinho, né? Foi confirmado isso já hoje. Infelizmente, ele não vai ter condição de entrar em campo. O jogador está fora da partida contra o Atlético. Meia, inclusive, já está recuperado aí da lesão e também da Covid-19. Mas como o jogador perdeu algumas sessões de treinos aí no Vasco, e o nosso treinador Rafael Paiva optou por deixar o jogador de fora dessa partida. Ou seja, foi uma opção técnica aí do Rafael Paiva deixar aí o Felipe Coutinho fora desse jogo. Ele não será relacionado para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. Possivelmente pode ser que ele retorne também no jogo contra o Vitória, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, às 6h30 da noite. Também vamos ter uma grande novidade no banco de reservas, ou quem sabe até mesmo seria uma surpresa ele ser titular, que é o Jean Menezes, né, que agora quer ser chamado de Jean Davi, novo reforço contratado pelo Vasco, inclusive foi apresentado hoje pelo nosso clube, já chega, já fala como jogador, está muito feliz de estar no Vasco, ele está regularizado aí no bid da CBF, já pode fazer sua estreia tanto pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, e deverá ficar à disposição do técnico Rafael Paiva. Inclusive, ele já está treinando, o jogador mesmo confessou na sua entrevista coletiva, já tem uma semana que já está lá no Vasco e já vem treinando aí com os jogadores e tentando conhecer melhor o elenco, tentando conhecer melhor a filosofia de trabalho do nosso treinador e também o nosso clube, né? Ele chega sabendo da grandeza do Vasco, da importância do Vasco voltar a disputar uma Libertadores, e com certeza o jogador sabe que é muito importante o Vasco vencer a partida de amanhã. A tendência é que em breve ele seja titular na ponta esquerda, porque essa é a função dele. O jogador também falou que pode atuar pela ponta direita, mas que dá preferência para atuar na ponta esquerda. Ele mesmo se comparou ao Soteldo, que está atualmente no Grêmio, estilo parecido de futebol, e pode ser aí que o jogador seja muito importante para o Vasco nessa reta final aí, tanto de Copa do Brasil e também de Brasileirão, onde o Vasco mira de qualquer maneira voltar a Libertadores na próxima temporada. Bom, e hoje também tivemos uma péssima notícia, cara. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, o Watson tem uma fratura por estresse na sua tíbia e os médicos do Vasco já estão avaliando a possibilidade de realizar uma cirurgia no jogador. O jogador que estava sentindo muitas dores, foi feita uma avaliação aí do departamento médico no atleta e foi detectado aí que o jogador terá que fazer uma cirurgia
para restaurar aí o osso da sua canela, né? O jogador que vem jogando sacrifício já em várias partidas, a decisão foi dele mesmo e ele deverá fazer essa cirurgia, já que a fratura pode aumentar com o esforço e agravar mais ainda a lesão. O tempo de recuperação é em média de 10 a 12 semanas, ou seja, o Watson deverá ficar fora por um bom tempo, cara. Um jogador muito importante, uma péssima notícia para nós torcedores vascaínos. Amanhã certamente o Vasco deverá utilizar o Emerson Rodrigues na ponta direita e deverá promover aí a estreia no time titular do Vasco, do Jean Davi, né? O jogador deverá ser titular na ponta esquerda, já que o David não se recuperou aí da lesão, como a gente falou, né? Com certeza, uma situação muito preocupante a do Watson. Torcemos para a rápida recuperação do jogador, que a cirurgia do jogador seja um sucesso, o que vai aumentar mais ainda a busca do Vasco por um reforço. E já com o Watson disponível, o Vasco já buscava um reforço para essa posição, agora vai ter que buscar dois, ou vai ter que trazer um jogador de qualidade e vai ter que manter mais ainda o Rossi no elenco e voltar a dar mais oportunidades para o Rossi, porque é o único ponta direita, além do Emerson Rodrigues, que estará disponível aí para o restante da temporada, né? Complicadíssimo essa situação. Deixem nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? O Dimitri Payet, cara, jogador que está totalmente recuperado, está 100%, apesar de alguns momentos aí, em vários jogos, o jogador está meio desligado, como foi no primeiro tempo do jogo contra o Atlético Paranaense. O Vasco como um todo, né, esteve muito mal naquele primeiro tempo, mas ficou nítido que o Payet estava muito mal, bem abaixo mesmo da crítica. O jogador fez um péssimo primeiro tempo, mas no segundo tempo ele se redimiu, ajudou o Vasco aí a conquistar a vitória tão importante na segunda-feira, e de acordo aí com o espião estatístico lá do Globoesporte.com, o Payet participou da construção de 29 dos 47 gols do Vasco aí desde setembro do ano passado. 61,7% dos gols do Vasco nesse período passaram aí pelos pés do nosso camisa 10, um jogador muito importante, que muitas vezes parece que ele está ali esquecidão, mas ora ele sempre dá um passe de qualidade, tenta fazer alguma coisa de diferença ali, um passe mais plástico, né, uma jogada diferente ali para ajudar o Vasco. É um jogador muito importante, né, cara? Mas sempre bom lembrar também que o Payet tem 37 anos, um jogador já veteranaço. Tá de parabéns aí o jogador, a preparação física do Vasco, o jogador parece que está 100% curado de qualquer tipo de lesão e esperamos que ele seja muito importante para o Vasco no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, já que infelizmente o Coutinho vem tendo alguns problemas aí no Vasco. Esperamos que também o Coutinho volte aí aos 100%, que ele ajude o Vasco, porque foi a grande contratação da temporada, mas o Payet vem assumindo essa responsabilidade aí como homem de criação do Vasco. Esperamos que ele continue jogando bem e que amanhã ele destrua lá em São Januário e o Vasco conquiste uma boa vitória. Como eu venho falando aqui nos vídeos, é sempre importante o Vasco fazer uma boa margem de gols para ter uma boa vantagem lá na Arena da Baixada. Deixa aí nos comentários aí o que você espera do Payet, tanto aí na Copa do Brasil e também para a sequência da temporada. Bom, e além disso, o torcedor também espera que o Vasco contrate mais reforços, né? Hoje a gente vem falando aqui ao longo do dia de nomes que o Vasco deseja contratar. Foi confirmado pelo diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana, que já vem sendo bem criticado pelo torcedor vascaíno devido à demora para contratar reforços. Ele confirmou que o Vasco estaria buscando de 1 a 2 reforços, mas que não é situação simples assim, né? O Vasco não vai trazer jogador somente para trazer, para agradar os torcedores, e sim dentro da realidade financeira do clube e também jogadores que vão agregar ao elenco vascaíno, já que até mesmo os próprios jogadores, como foi confirmado pelo diretor, gostam quando chegam grandes reforços ao Vasco para ajudar o Vasco aí a lutar por coisa grande, lutar por Libertadores e, claro, o grande objetivo da temporada, que é a Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil. Esperamos aí que o Vasco traga esses reforços. Hoje tivemos atualizações quanto a 2 nomes que o Vasco demonstra interesse. O prazo é muito curto, a janela se encerra no dia 2 de setembro, mas o Vasco ainda tenta fechar a contratação do Luan Pérez, que, de acordo com informações, está tentando aí rescindir o seu contrato com o Fenerbahçe para fechar de graça, talvez com o Vasco ou com qualquer outro clube, mas ele teria gostado da proposta do Vasco. E também outro jogador que o Vasco tenta buscar no mercado é o Benjamin Garré, que está atualmente no futebol russo. A gente já falou dele aqui no vídeo mais cedo, o Globo Esporte confirmando sim o interesse do Vasco nesse jogador, porém o Vasco esbarra nos valores pedidos pelo seu clube lá na Rússia, né? Eles querem cerca de 7 milhões de euros para negociar o atacante argentino, que seria uma baita contratação. O Vasco deseja contratar esse jogador para revezar com o Watson na titularidade na ponta direita do Vasco. É um jogador que também é canhoto, joga pelo lado direito, gosta de puxar para dentro para bater, ele gosta muito de chutar de fora da área. Seria um nome muito interessante aí para o nosso elenco.
só que o Vasco esbarra no altíssimo preço que está pedindo aí o clube lá na Rússia para negociar o atleta com o nosso clube. Vamos aguardar ver se o Vasco vai finalizar alguma dessas contratações. Vários nomes aí foram especulados nos últimos dias sem avanço nenhum e agora a gente espera que o Vasco realmente contrate algum jogador. O fato é de que o Vasco está monitorando o mercado, mas dentro da sua realidade financeira não deverá fazer loucuras ainda até o dia 2 de setembro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis!